Shalom Adonai, sejam bem-vindos à aula número 161 da formação em Teologia Básica e Avançada. Hoje que tem como tema Elias foge para Deus Libertador. Estudo esse que nós vamos realizar na base das Escrituras Sagradas, livro 1 de Reis, dos capítulos 19, verso 1 até o capítulo 21, verso 29, fundamentado em complementaridade com outras 11 bases bíblicas do Antigo e Novo Testamento para podermos aqui estar devidamente municiados e preparados para nos apropriarmos não só da palavra, mas também do Espírito que reveste esta mesma palavra. Este programa tem em vista contribuir para a edificação mútua da Igreja, com vista à preparação da igreja como a noiva que aguarda o regresso do noivo para desposar, mas também com vista ao aperfeiçoamento dos santos, estes que por sua vez vão ter este papel elementar, fulcrar de poder conduzir a igreja para o caminho do pasto, opondo-se àquilo que vão ser as manipulações dos falsos mestres ou profetas. Desta forma, este trabalho resulta de um trabalho anterior em que, em separado, procedemos a um estudo vertical teológico para poder compreender não somente a morfologia ou a letra, mas fundamentalmente o espírito que reveste essa mesma letra. Através de um estudo inspirado pelo Espírito Santo, subimos ao monte, fazemos-nos cheios do Espírito Santo, descemos em transe profética para, convencidos a agir em público nesta Assembleia, podemos transmitir não somente a palavra, mas sobretudo o Espírito que reveste essa mesma palavra, para que aqueles a quem se destina essa mesma palavra, pela fé, possam receber a palavra, guardar a palavra, obedecer a palavra e adquirirem a coragem de serem transformados ou regenerados na base da palavra de Deus. Queremos desta forma alcançar 4 principais objetivos. O primeiro deles é o de apresentar o Espírito Santo enquanto a terceira pessoa da Trindade, ciente que existe um só Deus em substância, glória, majestade e poder, que se manifesta em 3 pessoas de acordo com a sua natureza. O segundo objetivo é o de estimular a prática da meditação contínua às Escrituras Sagradas, para que a Igreja possa adotar a bibliocentridade. É desta forma que nós conhecemos não só a vontade, mas também a face, e de uma forma contínua, pelo apoio ou pelo trabalho do Espírito Santo, possamos nos aperfeiçoar como o vaso nas mãos de um oleiro para adquirirmos o caráter de Deus. O terceiro objetivo é o de estimular a prática da oração contínua. Vigiar e orar, obedecendo dessa forma a instrução do Mestre da oração, Jesus Cristo, que nada fazia sem antes consultar a seu Pai em oração. O quarto e último objetivo é o de contribuir para a união da Igreja, tendo em conta que a Igreja, como sendo o corpo de Cristo, é constituído por diversos membros que são todos operados por um só Espírito. Então nós olhamos para a unicidade da Trindade, que é a diversidade de dons operados por um só Espírito, diversidade de ministérios operados por um só Senhor, diversidade de serviços operados por um só Deus, para que através desta disciplina, desta harmonia, que é a unicidade da Trindade, possamos assegurar a unidade do corpo de Cristo, submetendo-nos ao senhorio de Cristo. Queremos desta forma iniciar o estudo 2, dando assim atenção ao que nós temos com a bússola, que vai ser fundamentalmente o tema do dia 2, a base bíblica desse sermão expositivo, a estruturação ou a composição desse estudo, e depois vamos passar para a recapitulação do estudo anterior a este, estudo número 160, para depois passarmos para a terceira fase, que é o início propriamente do estudo 2, que é a formação número 161 em Teologia Básica e Avançada. E nesse momento nós vamos então iniciar com a exposição do tema, para depois disso
fazermos um momento de troca da comunicação, em que neste momento será a plateia que irá fazer a colocação de questões, sugestões, dúvidas para enriquecer o nosso estudo. Numa fase então terminal, iremos proceder àquilo que é a apresentação de comentários, sugestões e respostas para completar o nosso estudo. Então, o tema que se propõe o dia de hoje é Elias foge para Deus libertador. Neste caso, Elias foge de Jezabel e vai se acomodar junto a Deus, à procura de Deus, e encontra Deus no Monte Horebe. Então, Elias sai de Samaria, onde ele estava a profetizar contra a iniquidade, a corrupção espiritual que estava a ser promovida por Acabe e Jezabel, e depois ele então refugia-se para o deserto, depois para o Monte Horebe, e lá encontra-se com Deus, que o liberta nesse sentido. A base bíblica desse sermão expositivo, como nós vemos, vão ser 3 capítulos, 19, 20 e 21 do livro de 1 de Reis. Então, de 19, 1 até 21, número 29. Do que resulta esta estruturação que responde ao conteúdo destes 3 capítulos. Então, temos a primeira parte, que é a ameaça de Jezabel a Elias, isto pelo fato de Elias ter morto 450 profetas de Baal, que precisamente Jezabel havia confiado o trabalho de fazer um culto e apresentarem os holocaustos. Portanto, neste caso, Jezabel havia profanado o culto. O altar já não era o altar sagrado de Deus. Então, Elias, por ter confrontado essa corrupção e ter restaurado o altar de Deus, isso causou a fúria de Jezabel, que, em consequência disso, ameaça de morte a Elias, dizendo a Elias que, do mesmo modo que Elias tinha morto os profetas Baals, ele jurava que iria matar Elias. Então Elias foge, refugia-se no deserto. Depois, a segunda parte é quando Elias, do deserto, ouve a voz de Deus que lhe envia para o monte. E aqui, então, no monte é quando Elias conhece a sua vocação. Isto é, Deus comissiona a Elias uma nova missão. A quarta parte, que já é o capítulo 21, nós temos aqui uma guerra que opõe o rei da Síria, Ben-Hadad, e o rei de Israel, neste caso Acabe. Mas neste confronto temos o papel de alguns profetas que vieram e aconselharam a Acabe, sossegando que, não obstante ter sido ameaçado pelo rei da Síria, ele deveria fazer essa peleja, porque ele iria vencer essa peleja para a glória de Deus, mas que ele deveria matar o rei da Síria, o rei inimigo. Só que Acabe não faz isso, consequentemente, os profetas acabam por anunciar o destino desta infidelidade de Acabe. Consequentemente, na quinta e última parte, que é o capítulo 21, nós temos um ato final da intervenção de Elias, enquanto do Senhor, em que Acabe deseja uma vinha, uma quinta, que era de uma outra pessoa. Neste caso, ele pede essa vinha, e este homem nega e explica por que não poderia dar, porque era a sua única vinha, que era a herança de seu pai. E Acabe, então, se vitimiza, recolhe-se, e depois a sua esposa Jezabel promete dar a todo custo aquela vinha que o seu marido Acabe desejava. E esse todo custo foi ao custo, passo a repetição, de matar este homem inocente que era o dono dessa vinha. Então Deus, vendo isso mais uma vez, envia a Elias para ir confrontar Acabe por este novo pecado que Acabe cometeu. E foi por causa deste pecado, não isoladamente, mas pelo acumulado de várias outras iniquidades, mas foi este o pecado capital
que fez com que agora o profeta Elias fosse profetizar o destino de Acabe e de Jezabel, dizendo que naquele mesmo local, naquele mesmo campo, naquele mesmo vinha que havia obtido ilegalmente do homem, ali Acabe haveria de ser sentenciado à morte, o seu sangue haveria de ali ser jorrado. Então é isto que nós vamos desenvolver no estudo de hoje. Como sempre, é uma palavra profética, a palavra de Deus ela é perpétua. Então nós vamos sempre transmitir do ponto de vista de perceber a letra, contextualizar no momento presente e ver como é que isto responde àquilo que são as preocupações atuais da igreja e como é que fazemos a ligação entre isto e o Novo Testamento, a Nova Aliança, e como é que isto também se materializa numa instrução para o nosso autoconhecimento, nosso autocrescimento, a nossa liderança e também o nosso papel como obreiros da Igreja de Cristo. Vamos recuar uma edição para lembrarmos qual foi o tema da oração sacerdotal anterior, número 160. Ali o tema, o objeto da oração sacerdotal número 160 foi o início do ministério de Elias, em que nós vemos que Elias, ele, natural de Tisbe, que é uma zona que geograficamente não é localizável, e natural de uma família que não tem assim nome, não é mencionada, portanto é alguém que é anônimo e não tem referência profética, não tem referência sacerdotal. Então Deus foi cuidadoso em escolher uma pessoa como Elias para uma missão tão crucial, que era de varrer baalismo, porque existia uma grave corrupção espiritual no reino de Israel, que havia iniciado com Jeroboão. Lembram-se que Jeroboão havia construído 2 bezerros de ouro e depois colocou o bezerro de ouro para que o povo adorasse. Então iniciou a deterioração da corrupção espiritual no reino de Israel, que alcançou o seu epíteto agora com Acabe. Então Deus, não satisfeito com esta situação, levanta Elias como sendo alguém que não era daquele meio, era alguém totalmente anônimo, e dá a Elias a missão de ir amaldiçoar o altar idólatra, que fosse confrontar a Acabe e que fosse determinar que iria cessar o sinal da bênção deles que atribuíam a Baal, que era a chuva, e que somente a chuva regressaria com a palavra de Deus. Tendo Elias feito essa confrontação para o proteger, Deus logo instruiu que Elias se retirasse dali, porque corria risco de vida, e ele tivesse que se refugiar primeiramente numa caverna, na zona de Querite, na torrente de Querite. Então Elias permaneceu lá, alimentava-se da água da torrente e também alimentava-se de pão e de carne que corvos levavam até Elias. Depois de outro tempo, passado mais algum tempo, Deus envia Elias dali para Sarepta, para que Elias lá fosse ser sustentado por uma viúva pobre, que só tinha restado somente com um punhado de farinha para preparar a última refeição, comer e morrer. Mas pela obediência desta mulher, a palavra do homem de Deus, que é Elias, ela obedece a instrução de Elias, ela prepara uma refeição para Elias e assim não faltou provisão na casa daquela mulher. Depois, o filho daquela mulher, o único filho daquela mulher, fica doente, perde a vida, e aquela mulher, assustada com aquele acontecimento, acusa Elias de a presença de Elias ter lembrado a Deus a iniquidade ou o pecado daquela mulher. E Elias então intercede a Deus, dizendo: Senhor, por que o Senhor vai logo tirar a vida do filho desta mulher que me acolheu? E Elias então intercede e aquela criança ressuscita. Daquela forma, aquela mulher reconheceu que a palavra que sai da boca de Elias era a profecia verdadeira, que ela estava diante de um homem de Deus. E esse ato de Elias, este testemunho de Elias, foi fundamental para a conversão daquela mulher, para o sustento do Evangelho e para o testemunho que a palavra de Deus representa para o povo de Deus
perpetuamente. E é esse todo o testemunho que nos conduziu até Cristo, que é aquele que personalizou tanto a lei bem como os profetas. Depois disso, a palavra de Deus é dirigida a Elias, dizendo que Elias deveria voltar agora para Acabe ir anunciar que agora sim iria regressar a chuva. E Elias fazendo isso para lá, então Acabe, ele acaba por acusar Elias, dizendo que o Elias era o seu inimigo número 1. Então Elias propõe um desafio a Acabe, convidando 450 profetas Baal de Acabe que fossem confrontar no Monte Horebe, no Monte Carmelo, digamos, melhor dizendo, para que ali pudesse saber a quem poderia se atribuir a desgraça que estava a ocorrer a Elias. Porque Acabe acusava Elias, dizendo que não havia chuva porque Elias havia amaldiçoado a terra. Por sua vez, Elias dizia que não há chuva pela sua iniquidade. Então, para tirar a prova desta acusação mútua, Elias propõe que houvesse um confronto entre ele e os outros profetas no Monte Carmelo, diante do povo que estava ali como testemunha para poder aferir quem era a verdadeira profecia, quem era o profeta de Deus, qual era o altar verdadeiro. Então, neste confronto, Elias vence os 450 profetas de Baal. Imediatamente, Elias sensibiliza o povo a poder trazer os 450 profetas de Baal, e o próprio Elias passa a fio de espada os 450 profetas Baal. Depois vem finalmente a chuva e então cumpre-se toda a palavra, todo o ministério, toda a missão que Deus havia confiado a Elias até esta parte. Então, isto é tudo que nós vimos como sendo objeto da oração sacerdotal da última edição, número 160. Então, vamos agora, precisamente, entrar para o verso seguinte, aqui onde termina a última aula que acabamos de agora apresentar, a síntese. Então, nós vimos que Elias já cumpriu a primeira missão, que era do quê? Amaldiçoar o altar idólatra e fazer o quê? E levantar um altar de adoração ao Deus verdadeiro. Elias já fez isso, cumpriu esta missão. Então, Acabe, ele vai abrir-se agora a sua esposa Jezabel, contando a ela tudo quanto Elias havia feito, dizendo a Jezabel que Elias havia morto os 450 profetas Baal, que Jezabel havia confiado o trabalho de poderem proceder à direção do culto. Quando Jezabel, antes disso, perseguiu e matou os profetas de Deus para colocar no seu lugar estes profetas Baal. Nós queremos agora fazer uma pequena pausa para, de acordo com a sequência, e ser fiel à sequência da oração sacerdotal, que sempre inicia no primeiro parágrafo com aquilo que é a doxologia ou a face de Deus, que isso nos apresentou nesse estudo que foi objeto deste sermão expositivo, que também foi objeto do culto deste domingo no Ministério Evangélico, Revelação da Palavra. No primeiro parágrafo, nós temos ali Deus como sendo apresentado como Deus dos montes e Deus das planícies. Deus dos montes e Deus dos vales. Isto é, Deus das alturas e Deus também das, digamos, do terreno plano. Por que é assim? Porque, conforme nós vamos ter a oportunidade de ver no ponto número 4, aqui onde há confronto entre o rei de Israel, Acabe, e o rei da Síria, neste caso, Ben-Hadad, nós vamos ver que neste confronto o povo de Israel vence a Ben-Hadad na primeira peleja e os seguidores ou os comandantes desta força inimiga atribuem a vitória do povo de Israel o fato daquela peleja ter ocorrido em cima do monte. Então ele diz que
o Deus deles é Deus dos montes, por isso é que nós perdemos essa batalha. Mas se nós confrontarmos eles na planície, eles não vão conseguir nos vencer. Nós queremos aqui perceber que o Deus de Israel não tem limites de sua atuação. Ele é um Deus que é todo-poderoso. Ele é um Deus que é o Senhor dos exércitos. Ele é um Deus que é tanto do monte ou da montanha, tanto como um Deus da planície ou dos vales. Consequentemente, mesmo após eles terem ido para o segundo confronto com o povo de Israel, agora nas planícies também mais uma vez foram derrotados pelos israelitas, que fizeram-se aquela peleja sob a permissão e vontade de Deus, que queria entregar os inimigos às mãos de Acabe, às mãos do povo de Israel. E nós podemos ainda, querendo perceber isso, ver que o Deus dos montes e dos vales, o Deus dos montes e da planície, o Deus todo-poderoso, o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, Ele é aquele que se compadece. Quando nós falamos de se compadecer, isto é, Ele é aquele que se preocupa com o seu povo. Ele é aquele que se preocupa com os seus filhos. Consequentemente, nós vemos o desdobramento das suas preocupações. Vamos ver 2 desdobramentos da preocupação de Deus com os seus filhos. Deus do monte, Deus das montanhas, nós encontramos esta explicação em 1 de Reis, capítulo 20, versículos 22 a 29. O desdobramento da preocupação de Deus para com os seus filhos, nós vemos que Ele primeiro é aquele Deus que se preocupa com os nossos fardos. De acordo com 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 17. Deus é aquele que carrega os nossos fardos. Mas nós também vemos aqui o desdobramento do Deus dos montes, das planícies, como sendo aquele Deus que se preocupa com as nossas fragilidades. De acordo com a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 17. 1 de Pedro 5, 7 e carta aos Hebreus 4, 17. Aqui nas cartas aos Hebreus é um Deus que se preocupa com as nossas fragilidades. Nós dizemos, ali a palavra de Deus diz que proclama que o sumo sacerdote que nós intercedemos por ele, o sumo sacerdote que intercede por nós junto ao Pai, o sumo sacerdote que suplicamos, ele é aquele que também se preocupa com as nossas fragilidades. Por quê? Porque ele se compadece conosco. Por que ele se compadece conosco? Porque precisamente ele teve que se desposar de toda a sua glória e adquirir a forma humana para ser 100% homem, 100% Deus, para ser homem-Deus, de forma que ele pudesse também padecer. Se ele padeceu por nós, se ele adquiriu a forma humana, ele conhece as fragilidades, as fraquezas e as dores de todo o ser humano, de todo o seu filho. Por isso é que ele então pode se compadecer, porque ele padeceu. E isso também nos invoca a termos que também padecer com Cristo em Cristo. Aqui resulta uma relação de reciprocidade. Porque se por um lado nós temos fragilidades, outra coisa é depois nós levamos essas nossas fragilidades como uma forma de testemunhar a Cristo, para que possamos sempre colocar a nossa vida na cruz. Quando nós padecemos em Cristo, é ali que verdadeiramente Cristo cresce, ou Cristo se manifesta em nós. Por esse mesmo motivo é que nós vamos ver aqui quando falamos das obras de Cristo, aqui um pouco mais à frente, nós vamos perceber este papel, esta plenitude divina que Cristo acomodou, que repousou nele, para que ele pudesse então vir e tornar-se o Filho, com F maiúsculo, o Filho do homem. Então, Jezabel, voltando aqui para a narrativa do texto, após termos visto aquilo que é a face de Deus, Deus dos montes, Deus das planícies, ou Deus dos montes, Deus dos vales, são as várias formas que nós podemos designar esse Deus quando dobramos o joelho, erguemos o nosso altar, estamos a orar, estamos a buscar a Deus, estamos a suplicar, estamos a louvar a Deus. São os nomes,
são os atributos, são as designações que nós podemos usar para mostrar as experiências que nós temos com Deus. É uma forma de invocar a sua graça, em função daquilo que a oração em espírito suscita, porque o nosso espírito, quando ele está quebrantado, nós temos que saber direcionar o nosso espírito aquilo que ele mais precisa. Se nós estamos em alegria, a palavra de Deus diz que quando nós estamos em alegria, devemos fazer o quê? Louvar, adorar a Deus. Então há uma nome, uma designação que você atribui a esse Deus que você quer louvar, adorar. Então, é preciso conhecer as diversas facetas, naturezas e faces de Deus para nós podermos chamá-lo de forma adequada para cada experiência, cada momento que nós estamos a viver no dia a dia, ao longo de toda a nossa jornada. E à medida que nós meditamos a palavra de Deus, buscamos a sua face, conhecemos mais a palavra de Deus, nós vamos desenvolver aquilo que é o conhecimento de Deus, porque nós nos aproximamos cada vez mais de Deus. Então o nosso espírito, ele vai suscitar ou sugerir de que forma que nós devemos adorar a Deus, desde o nome, desde o conteúdo, desde aquilo que são as mensagens, a gratidão, os pedidos, a intercessão pelas pessoas, pelo povo, tudo mais de quanto aquilo que o nosso espírito for a suscitar. Quando nós oramos em espírito, que é a oração que agrada a Deus, diferentemente de uma oração em carne, nós ali estamos verdadeiramente a tornar-nos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Essas são as orações que mais agradam a Deus. Então, nós temos aqui Jezabel, olhando para a narrativa, voltando aqui para a narrativa deste texto. Acabe relata para sua esposa Jezabel aquilo que Elias acaba de fazer, que Elias acaba de matar 450 profetas de Baal, que aqui Jezabel havia colocado para serem aqueles que iriam apresentar holocaustos e haveriam de fazer sacrifícios de comunhão num altar que também já havia sido destruído. Isto é, num altar de Deus que havia sido destruído para se erguer um outro altar para adorar Baal. E esse trabalho foi feito pela Jezabel, que antes perseguiu e matou 450 profetas de Deus. 450 não, perseguiu e matou tantos profetas de Deus e no seu lugar colocou 450 profetas de Baal. Então Acabe conta isto a Jezabel. Jezabel, ao ouvir isso, ela jura para Elias como manda um mensageiro informar a Elias, dizendo que conjuro-te que da mesma forma que tu mataste os 450 profetas de Baal, isso também farei sobre a tua vida, não mais ou num espaço de 24 horas, até ao dia da manhã, a esta hora, conjuro-te pelos deuses a quem eu sirvo, que também a tua vida perderás. Então, Elias, ao ouvir isto, Elias agora é apossado por medo. É interessante notar que é esse mesmo Elias que há pouco tempo tinha coragem de confrontar e matar 450 profetas de Baal. Mas depois ficou com medo da ameaça de uma única pessoa, o mesmo profeta Elias. E eu inquiri o Espírito Santo, por quê? A palavra de Deus aqui diz-nos que Elias, ele em termos de estado de espírito, Elias estava exausto. Elias estava cansado. Por quê? Elias já estava no extremo, na exaustão do seu esforço espiritual, emocional, físico, pela missão que lhe levou a ter que confrontar a Acabe e a ter que andar foragido durante 3 anos e meio, depois de 3 anos e meio voltar para confrontar novamente Acabe, matar 450 profetas de Baal. Encontrava-se cansado, exausto, emocional e espiritualmente falando. Mas Elias não sabia que existiriam outras guerras que iriam se levantar após esta guerra. Isto é, o fato de Elias ter agido como profeta de Deus para confrontar iníquos, o fato de nós anunciarmos o Evangelho, andarmos no caminho da verdade, calçarmos as sandálias da paz, isso cria
insatisfação, desagrado para os iníquos. Isto é, o fato de nós anunciarmos a vida ou salvarmos vida faz com que os iníquos queiram caçar a nossa própria vida. É vida por vida. Deus, quando nos ministra, quando nos comissiona, quando nos levanta para poder anunciarmos o Evangelho, Ele está a dar-nos uma vida. Neste caso, que é um Espírito, o Espírito de Deus, para nós podermos resgatar vidas para Ele. Quando você resgata vidas para Deus, para Cristo, então a tua vida é caçada. Foi o que aconteceu com Elias. Elias teve a coragem que teve, mas agora já está a mostrar uma fé emocional. Porque ele, quando é ameaçado com Jezabel, ele é fadigado, ele fica com medo e ele foge de Jezabel. O que Elias faz? Elias vai até ao deserto. A palavra de Deus diz-nos que para isso acontecer, primeiro Elias teve que ter o quê? Obras. A palavra de Deus em Tiago 2,17 diz que a fé sem obras é uma fé morta. Nós vemos aqui Elias, ele primeiro fez uma grande obra e foi por intermédio dessa grande obra que ele demonstrou a sua fé, não para ser salvo, porque nós não somos salvos pelas nossas obras, mas para poder testificar a graça de Deus que operava nele e para poder glorificar o nome de Deus. Por isso é que a palavra de Deus, no mesmo diapasão, em Efésios 3:20, diz que é pelo poder de Deus que reveste aqueles que são os escolhidos. É pela graça de Deus que opera naqueles que se permitem fazer a obra de Deus para que se possa conhecer o nome de Deus. Então, pelas obras, Elias mostrou o fruto da salvação para que pudesse demonstrar a sua fé e fidelidade e obediência à palavra de Deus, e por decorrência disso, então Elias foi severamente perseguido. E Elias aqui com medo, perseguido, ele vai e refugia-se até ao deserto. Elias, quando chega no deserto, ele anda durante a distância de um dia, isto é, anda um dia sem parar, sai de lá da zona do norte de Samaria, desce até a fronteira, na zona de Beersheba, e chega em Beersheba, deixa ali o seu servo, ele entra para o deserto sozinho e continua a viagem e para somente debaixo de uma árvore para descansar. Elias, quando está a descansar aqui debaixo de uma árvore, Elias ora para Deus desejando a morte. Porque Elias diz o seguinte, Elias diz a Deus que ele está exausto, que ele está cansado, dizendo, até quando, Senhor? Mais esta, eu prefiro que o Senhor me tire a vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Elias, quando diz isso, ele apanha e dorme naquela mesma terra, debaixo de uma árvore, da sombra de uma árvore, que ele ali encontrou como local onde ele poderia descansar, não somente sono, mas o que Elias queria era descansar para a eternidade, era morrer, que Deus lhe tirasse a vida, porque ele demonstrou isso por desejo, expôs esse desejo e oração para Deus. O que Deus responde a Elias? Elias está a dormir, está em sono e, de repente, Elias é desperto por um anjo e o anjo acorda Elias no meio do sono e diz a Elias, levanta-te. Elias levanta, diz Elias, come. Elias, quando olha para o lado, vê na sua cabeceira pão e água. E você pode perguntar como é que Elias viu mesmo pão e água físico. Se Elias estava a dormir, por exemplo. Estou a antecipar possíveis perguntas. Elias teve um sonho. Deus visitou Elias em sonho, enviando um anjo. Do mesmo modo que a palavra de Deus diz que Elias, quando se refugia para Querite, torrente de Querite, e ele bebia da água,
da torrente era alimentado por pão e carne que era levado por corvo. Isto é um acontecimento que tornou-se real, mas é um acontecimento improvável. Humanamente falando, é impossível. Porque, por um lado, o corvo é um animal que é egoísta e nem sequer alimenta as suas próprias crias. Mas aqui nós queremos realçar o quê? O poder e a providência de Deus. Mas quando nós dizemos que Elias está a dormir e desperta, o anjo desperta e diz: Elias, levanta-te e come. E Elias vê na sua cabeceira pão e água, e Elias alimenta-se. Você pode estar a dormir e sonhar e Deus te alimentar. E você não sentir fome para uma missão que tem. Como é que pessoas que ficam 2, 3 dias sem se alimentar, sem ter uma refeição condigna, como é que pessoas que vivem desalentadas, desalojadas, sem uma família, como é que essas pessoas vivem? O primeiro e principal alimento de uma pessoa é o alimento espiritual. E é esse alimento espiritual que te dá o quê? Dá a coragem, a força, a fé e a fidelidade, porque é um alimento espiritual para fortalecer o espírito. Elias estava abatido espiritualmente, desanimado, enfraquecido, abalado, por isso foi pedir a morte. E Deus sabia qual era o alimento que Elias precisava. Não é porque deu um pão e uma água para animar a carne, porque Elias estava vivo, mas Elias estava abatido espiritualmente falando. Então, Deus envia um anjo que dá a Elias uma injeção de força espiritual para que ele recobrasse forças ao seu espírito que estava enfraquecido, debilitado, que desejava a própria morte. E Elias alimenta-se de pão e de água e Elias volta a dormir, porque Elias o que queria? Elias queria morrer. Elias desejou a própria morte, expressou isso em oração para o próprio Deus. Mais uma vez, Deus envia um outro anjo. Agora pela segunda vez, Elias ainda a dormir. E este anjo diz para Elias: Elias, levanta-te. Alimenta-te porque ainda tens um longo caminho por percorrer. E Elias então levanta-se. Alimenta-se. Isso é 1 de Reis 19:8. Alimenta-se. E Elias continua agora a viagem, porque Elias agora já animou-se, reanimou-se, porque ele antes correu ou fugiu de Jezabel até este ponto, descansou para morrer, porque ali orou e pediu a morte. Mas depois Deus o alimenta, isto é, fortalece o seu espírito, ele anima-se, agora Deus diz: levanta-te, porque agora tens que muito por andar. O que isto fez? Fez com que Elias agora caminhasse 40 dias e 40 noites. E Elias vai até ao Monte Horebe, também chamado Monte de Deus. Quando Elias chega no Monte de Deus, Elias se esconde numa caverna. Deus conhecia o estado emocional do espírito que estava a operar em Elias. Então Deus dirige uma palavra para Elias, dizendo: Elias, o que fazes aqui? Isto é, Deus começa a curar Elias. Primeiro, Deus fortaleceu o seu espírito, porque estava abatido, estava enfraquecido, desejava a morte. Levantou Elias, Elias andou. E agora Deus quer despertar a consciência, gosta de trabalhar a mente de Elias. E pergunta a Elias: Elias, o que tu fazes aqui? Elias responde que eu estou aqui por causa do zelo que eu tenho em te servir. O povo de Israel idolatrou o seu altar e o culto. Consequentemente, foram mortos profetas verdadeiros. E só fiquei eu. Então eu vim aqui para precisamente preservar a minha vida. Vejam que Elias antes criou o quê? A morte. Espiritualmente agora vem aqui para o mundo. Deus diz: Elias, o que fazes aqui? Deus já está a trabalhar a mente de Elias. O que tu fazes aqui? E Elias agora já diz que eu venho aqui para
poder preservar a minha vida. Se antes queria morrer, agora diz, vim para preservar a minha vida. E prontos. Elias passa aquela noite ali na caverna. Dia seguinte, Deus mais uma vez dirige a sua palavra para Elias. Elias, o que tu fazes aí? Melhor saíres da caverna até o monte, porque Deus vai passar. E Elias então fica à porta da caverna, a entrada da caverna, não importa, porque a caverna não tem propriamente uma porta, mas a entrada da caverna. Porque Elias ainda está com medo. E nisso, então, Deus começa a se aproximar para Elias. O que nós vimos nesta aproximação de Deus a Elias? Nós vamos ver aqui alguns sinais proféticos. Mas antes de ir para esses sinais proféticos, se nós queremos olhar para o estado de espírito de Elias, a palavra de Deus em Isaías, profeta Isaías, capítulo 11, versículos 2 a 4, fala-nos do rei messiânico, dizendo que o rei messiânico é aquele em que nele repousam a plenitude da graça de Deus. Os dons espirituais do Espírito Santo, todos eles repousam em Cristo, que é quem acomodou ou recebeu a plenitude dos dons espirituais nele. Por quê? Porque ele recebeu o quê? O Espírito de Deus. Então, Elias antes, quando tinha aquela coragem, ele tinha o quê? Aquela coragem não era a força do braço de Elias. Aquela coragem não era a inteligência da cabeça de Elias. Aquela coragem era a coragem que era atribuída pelo Espírito Santo em forma de um dom de fortaleza, o espírito de fortaleza que o próprio Elias tinha e que lhe deu a coragem de enfrentar profetas. Mas agora Elias está mostrando uma fé espiritual. Aquele dom, aquele espírito de fortaleza já não é presente agora em Elias. Por isso é que Deus primeiro injetou em Elias o quê? Alimentou o espírito para que Elias recuperasse forças. Depois conduz ou convence Elias a sair dali e ir até o Horebe. Lá Deus começa já a trabalhar a mente dele. Diz ele, o que fazes aí? O profeta Isaías, ele se refere a 5 dons espirituais quando se refere ao rei messiânico. Fala do dom da fortaleza, fala do dom da ciência, fala do dom da sabedoria, fala do dom do conselho. Todos esses dons fundem-se na plenitude divina que esteve em Cristo e é precisamente este estado espiritual e emocional que Elias tem agora, do qual ele tinha perdido essa consciência. Por isso que Deus agora começa a falar para mim, para despertar a consciência dele, dizendo, Elias, o que fazes aí? A palavra de Deus diz-nos ainda que esta é uma instrução que é do apóstolo Paulo dirigida para o jovem Timóteo no início do seu ministério. E Timóteo era ainda jovem de idade, foi atribuída uma responsabilidade muito grande, a de ser o presbítero daquela região onde tinha sido fundado, erguido ou plantada, por assim dizer, um templo, uma sinagoga. E o apóstolo Paulo, na condição de profeta, ele implantava, ungia e responsabilizava e depois alimentava, enviando o que? Doutrina, a palavra de Deus, para sustentar a fé e poder inspirar, guiar aqueles líderes que ele havia os levantado para poderem dirigir o culto, poderem defender a sã doutrina naquela missão que eles tinham como líderes espirituais. Então ele dirige a sua palavra para o jovem Timóteo, sendo ainda muito novo de idade,
Ele diz assim: Timóteo, tu tens uma grande responsabilidade e vais estar à frente de uma comunidade construída por pessoas de diversas idades, experiências, funções, responsabilidades. Mas lembra-te, então aqui o apóstolo Paulo está a falar para a mente de Timóteo, lembra-te que eu, quando te impus a mão, não te transferi um espírito do quê? De timidez. Nem um espírito de quê? De fraqueza. Mas eu te transmiti um espírito de fortaleza, de amor e de bom senso. Nós, quando olhamos para Elias, nós vemos que Elias, para esta missão, Deus está a falar para a mente e para a consciência de Elias, para que Elias pudesse o quê? Despertar e se consciencializar da sua missão, do seu propósito. Nós sabemos que tem, por isso também a falar da vocação de Elias. Deus queria dar a vocação a Elias. Antes de vocação vem chamado. O chamado é uma designação, é um comissionamento. O chamado é uma missão. Depois, para cumprir essa missão, porque Deus conhece as nossas necessidades, conhece os nossos fios de cabelo, conhece a quem que se destina os desafios, as barreiras, as dificuldades, os problemas que nós iremos encontrar pela frente. Ele depois atribui vocação. Então, estava Deus para atribuir vocação a Elias. Isto é, uma nova missão. Porque Elias já tinha um chamado, mas Elias agora estava para ser atribuído uma nova missão, da qual exigiria uma vocação específica. Então, Deus fala para Elias, e nós aqui escolhemos, na composição desta oração, 3 espíritos, naquilo que é o Espírito de Deus, porque esse Espírito de Deus é um Espírito que acompanha juízes, reis, profetas, são pessoas que são revestidas de aptidões sobrenaturais para poderem exercer aquela missão. Por quê? Porque há problemas, desafios, adversidades, barreiras que virão pela frente, que exigirão uma força fora do comum, entre aspas. Então, aqui nós vemos que Elias precisou de um espírito de fortaleza. O espírito de fortaleza o quê? É aquela coragem interior. Aquela aptidão espiritual de poder aguentar, suportar o quê? Dificuldades, adversidades, barreiras, forças opostas. Nós mencionamos também o espírito da sabedoria. O espírito da sabedoria é saber discernir e tomar decisões que vão de encontro com a vontade de Deus. Nós mencionamos o espírito do conselho. O que é o espírito do conselho? É saber ouvir. Em meio a vários caminhos, opções, mas sabemos ouvir o conselho de Deus e seguirmos o conselho de Deus. Então, nós vemos que Elias, ele primeiro vai para o deserto. Depois do deserto, Deus lhe levanta, vai para o monte. Quando chega no monte, se esconde na caverna. Depois Deus fala para Elias, sai da caverna, vai para o monte, porque eu vou passar. E Elias para na entrada da caverna, por quê? Porque de repente, Deus, quando está para passar, envia à frente sinais. Vamos agora perceber o significado desses sinais. Deus envia 3 sinais. Primeiro, ele envia o vento muito forte. Um vento que fez abalar a estrutura do monte, a estrutura da terra. Mas Deus não estava lá. Por que Deus enviou ventos fortes para Elias? O que representa ventos fortes? Ventos fortes representam agitação. Elias estava agitado. Deus queria curar interiormente Elias. Então envia vento forte. Mas porque Elias ainda não estava curado, Deus não fica pelo vento forte, depois de seguida envia terremoto. O que significa terremoto? Significa abalo.
Por que Deus envia abalo? Porque Elias estava abalado. E se Elias esperava ou pensava que Deus estivesse naquele terremoto, também Deus não estava naquele terremoto. Elias ainda estava a ser curado. Depois Deus envia um fogo. O que representa fogo? Representam paixões, desejos, necessidades. Querer as coisas com o nosso relógio, com o nosso tempo. E descuidarmos do quê? Do tempo e da hora de Deus. Por causa do quê? Paixões, desejos, vontades, sentimentos. Deus estava numa terapia holística com Elias. E ainda, Deus não fala ainda para Elias. Por quê? Elias tinha que ser curado dessas 3 enfermidades. Quais são? Agitação, abalo e paixões. Somente após estes 3 movimentos, Deus começa então a falar. Mas como é que Deus fala? Envia de seguida um vento suave. E esse vento suave vem acompanhado do murmúrio. É quando Elias percebe que agora Deus está para falar com ele. O que Elias faz? Sai com o manto e tapa a sua cara. E sai para fora. Agora, de onde? Da caverna. E sai para fora para um monte. E Deus então começa a falar para Elias. Pergunta mais uma vez, Elias, o que fazes aí? E Elias responde mais uma vez. Por quê? Porque Deus, para falar-nos, Ele às vezes nos faz perguntas. E as perguntas são importantes para nós pensarmos. Pensarmos em como pensamos. Ou pensarmos nos nossos pensamentos. Porque Deus trabalha de nós a partir de onde nós estamos. Então quando Deus pergunta, Elias, o que tu fazes aí? Não foi a primeira vez que Deus perguntou, foi a segunda vez. E Elias responde mais uma vez a mesma coisa. Diz que eu estou aqui como resultado do zelo por ti. Por quê? O povo de Israel, eles destruíram o altar, mataram os profetas de Deus e só fiquei eu e vim aqui para conservar a minha vida. É quando Deus então começa agora a falar, a responder a Elias, atribuindo a vocação a Elias. E Deus diz a Elias, Elias, vai. A palavra vai é o quê? Comissão, comissionamento, ide, vai. Deus atribui uma nova missão a Elias. Por isso é dito que Elias aqui veio conhecer uma nova face de Deus. Então Deus diz, vai pelo caminho de Damasco. Isto é, volta de onde tu vens, esse sítio perigoso, esse sítio onde fui, volta para lá. Mas vai pelo deserto até Damasco. E chega lá, ainda tens trabalho. Se primeiro o teu trabalho foi amaldiçoar o altar idólatra, foi se opor e enfrentar Acabe e Jezabel, e tu fizeste bem, agora a tua missão é outra. Vai ungir Azael como rei do norte, vai ungir Ageu como rei do sul, e vai ungir Eliseu como teu sucessor. E digo-te mais, e Deus já falou com Elias, e digo-te mais, que para além de ti, não penses que és o único profeta, verdadeiro profeta de Deus. Há mais outros 7.000 profetas que também não dobraram os seus joelhos a Baal. E nem sequer beijaram a Baal. Mas para Deus falar isso, Ele teve primeiro curar a Elias. Porque você quando não está curado, você se vitimiza e nem entende o que Deus fala contigo. Porque Deus fala para a mente. E você vai usar o teu coração para querer perceber o que está a falar para a mente. Você não vai entender o discurso mesmo, você vai se vitimizar.
Então Deus primeiro curou Elias. A pastorear. Ele tinha 12 touros e ele cuidava de um dos 12 touros. Quando Elias chega a Eliseu, Elias prontamente tira o seu manto e atira-o para Eliseu. 1 de Reis 19:20. Quando Elias faz esse gesto, tirar o manto e depois atirar o manto para Eliseu, Eliseu responde a Elias dizendo o seguinte: permita-me ir beijar o meu pai e a minha mãe, e depois voltarei para te servir. Elias responde a Eliseu o seguinte: vai e volta, porque tu sabes o que significa isso que eu te fiz. Agora, Eliseu pergunta: posso ir beijar pai e mãe e depois voltar para te servir? Elias diz: vai e volta, porque tu sabes o que significa isso que eu te fiz, que é tirar o manto. Nós encontramos uma correspondência a esta questão, este diálogo, em João 13:12. Quando Cristo está na última ceia com os seus discípulos, após Cristo, vamos lá, terminar a refeição, diz a palavra de Deus que Cristo tirou o manto. Depois trajou um avental e se curvou para lavar os pés dos seus discípulos. E depois disso, Cristo pergunta aos seus discípulos: vocês sabem o que significa isso? Isso o quê? O manto que ele tirou. E ele pergunta: vocês sabem o que isso significa? Aqui em Cristo, este momento em que Cristo lava os pés dos seus discípulos, tem um triplo significado. Primeiro, significa a humildade de Cristo. Segundo, significa o serviço de Cristo, porque ele retira o manto, que era um símbolo de poder. Ele se inclina ao corpo para lavar os pés dos discípulos, que é serviço, servir. E depois ele faz isso demonstrando amor para com os seus discípulos. Entrega-se, doa-se para os seus discípulos, serve os seus discípulos, capacita os seus discípulos. Este amor, isto é, o ensino, o discipulado, é uma demonstração de amor. O serviço que nós prestamos como servos de Deus é uma demonstração de amor para aqueles a quem se destina o serviço que nós prestamos. Elias pergunta a Eliseu, ou diz a Eliseu: vai e volta, porque tu sabes o que isso significa. Consequentemente, o que faz Eliseu? Eliseu prontamente, se Cristo não deixou que aquele discípulo voltasse para ir enterrar os mortos, Eliseu permitiu que Eliseu fosse despedir os pais e depois voltasse. Porque precisamente Eliseu percebeu o significado. Por quê? Porque Eliseu, para receber o manto e começar a servir a Elias, tinha que primeiro se desligar do seu passado. Por isso, Eliseu teve que voltar. O que Eliseu fez quando voltou? Eliseu foi, pegou um dos 12 touros que ele pastoreava, precisamente aquele que ele montava, pegou as charuas, fez daquilo lenha,
imolou um dos touros, pôs sobre aquela lenha, preparou uma refeição, que é renunciar, mortificar o seu passado, e depois serviu aquela refeição para a vizinhança. E após isso, então Eliseu foi ter com seu mestre Elias para o servir. Aqui, neste ponto 4, nós temos um momento em que Acabe, neste momento, Elias desaparece da narrativa no capítulo 20. E temos como intervenção, o intervenente principal, Acabe e um profeta de Deus. O que acontece? O rei, um rei vizinho da Síria chamado Ben-Hadad, ele manda mensageiros para Acabe, dizendo a Acabe o seguinte: a prata da tua terra, o ouro da tua terra, as mulheres da tua terra e as crianças da tua terra me pertencem. E Acabe manda mensageiros responder ao rei: sim, eu sou o teu servo. Depois de seguida, este rei manda mensageiro de novo para Acabe, dizendo que amanhã, a esta mesma hora, irei enviar meus homens para tomarem posse e levarem essas coisas que são minhas da tua terra. E Acabe manda mensageiro responder, dizendo que o primeiro pedido eu aceito, mas o segundo pedido eu não aceito. E Acabe, por medo, chama os anciãos e coloca esta situação. Os anciãos aconselham Acabe, dizendo que não permita com que ele te ameace desta forma. Reaja. Então, Acabe manda como resposta, aquele outro rei manda como resposta, dizendo: já que estás a recear ou recusar entregar-me aquilo que tu dizes que realmente é meu, então toda a areia que Samaria tem não vai ser suficiente, toda a areia que vocês têm não vai ser suficiente para encher os punhos da quantidade do exército que eu irei enviar para te dominar. E Acabe responde com mensageiros para ele, dizendo que aquele que põe o cinturão, não pode se gabar diante daquele que tira o cinto, diante daquele que se rende. Então vem um profeta de Deus e diz a Acabe o seguinte: que Acabe deveria armar 230 homens para que se fizesse aquela peleja e que ele haveria de ganhar aquela peleja. Acabe pergunta: de onde é que eu vou tirar esses 230 homens? Ele diz: tira esses 30 homens dos chefes das províncias. E ele escolhe o chefe das províncias, 230, organiza homens em quantidade de 7.000 e eles vão para a peleja. Nessa peleja, os outros, Ben-Hadad, juntamente com os outros príncipes ou reis e todos os seus homens, eles estavam a beber bebidas alcoólicas, estavam a embriagar-se, porque estavam a desprezar os outros. E Acabe levanta-se ao meio-dia e vai para atacar os seus inimigos, precisamente naquela hora que Deus armou e levantou-lhes. Quando eles vão para lá, aqueles a desprezarem, estes dominam os primeiros. E o homem de Deus diz a Acabe: não poupa o rei Ben-Hadad, mata-o, porque se tu não o matares no próximo ano, ele vai voltar novamente para te atacar. Por sua vez, lá aqueles perdem aquela batalha, fogem, o rei foge, e nisso os seus homens próximos dizem que aqueles nos venceram porque Deus deles é das montanhas. E como nós tivemos a peleja em cima da montanha, por isso que nós perdemos. Mas experimenta lutarmos com eles na planície. Há de ver que nós iremos vencer. Eles mais uma vez se armam. E mais uma vez o homem de Deus diz a Acabe: organiza os homens desta forma, faça essa peleja, que Deus vai dar os seus inimigos nas suas mãos. Eles fazem mais uma vez a guerra, eles vencem mais uma vez, tanto no monte como na planície. Mais uma vez, o rei Ben-Hadad foge, escapa, e ao escapar,
fugir-se, ele com medo de fugir-se até não sei quando, ele decide voltar a se entregar, negociar pacificação para se entregar voluntariamente a Acabe. E quando ele se entrega voluntariamente a Acabe, ele manda mensageiro dizendo que ele está a se entregar voluntariamente. Então Acabe diz, ele está vivo, diz sim. Então Acabe diz, ele é meu irmão. E Acabe recebe-o e recebe as horas que o outro dá, porque o outro diz que vou te devolver riqueza, terras, que eu havia levado no tempo de seus pais, vou te devolver isso. E Acabe recebe isso pacificamente. Desobedeceu o que o homem de Deus tinha dito, que não deixe morto, não deixe vivo. Esse, porque senão vai te atacar no ano seguinte. E quando faz isso, ele é desaprovado mais uma vez. Acabe mais uma vez é desaprovado por Deus. Porque o homem de Deus volta a dizer a Acabe, da mesma forma que tu agora desonraste a palavra de Deus, não cumpriste a palavra que foi te enviada pelo homem de Deus, desonraste o próprio Deus, consequentemente também tu não irás viver por muito tempo. E Acabe então fica com medo com aquela situação. É quando, aqui no capítulo 21, Acabe decide agora se apossar de uma vinha de um homem chamado Nabote. E Acabe desce até aquela vinha, ele somente olhou, viu aquela vinha, gostou. E fez uma proposta para aquele homem, porque ele entendia que as suas propostas, o seu poder, as suas vontades eram irrefutáveis. Era um homem que não temia Deus, não tinha medo, respeito, consideração para com nenhuma outra pessoa, e fez para aquela vinha, encontrou-se com o dono da vinha chamado Nabote e diz a ele, dá-me essa tua vinha, eu te darei em troca uma outra vinha, uma outra vinha, não um outro terreno equivalente, uma outra terra. Ou então irei te dar o dinheiro equivalente que tu precisares para essa vinha. E aquele homem diz que eu não posso te dar essa vinha, porque essa vinha eu herdei do meu pai. É a única coisa que eu tenho, herdei do meu pai. É a única lembrança que eu tenho do meu pai. Tem um valor emocional muito grande para mim, porque eu herdei do meu pai, de família. Só tenho isto, não é por desrespeito, não é por desonra. Eu reconheço que tu és rei, mas é a única coisa que eu tenho que eu herdei do meu pai. E tenho um valor emocional para com isso. Então, não estou a negar, mas não posso, porque é a única coisa que eu tenho. Mas Acabe queria fazer questão que fosse aquela terra, porque estava ao lado do seu terreno. De forma que Acabe recolhe-se para o palácio, entristece-se, fica fechado por causa de ouvir uma indisponibilidade deste homem inocente que não poderia lhe dar a única terra que tinha como herança de seu pai. E ele não conseguiu superar isto. E a sua esposa Jezabel procura saber por que o seu marido estava assim. E o marido explica, ela diz que eu irei me apropriar dessa terra, irei vir te dar essa mesma terra. E sem mais, Jezabel convoca magistrados ou juízes dali, juízes idólatras, corruptos, daquele sistema que a própria Jezabel havia instaurado. Juízes que não olhavam para a justiça social, não olhavam para a verdade das coisas, somente obedeciam cegamente aquilo que Jezabel dizia, e instrui esses homens para que eles pudessem fazer uma assembleia solene, e nessa assembleia solene convidassem Nabote para ficar-se na primeira linha, e ali ele está na primeira linha, pudessem lhe acusar injustamente de ter desonrado ao rei e a Deus, injustamente. E aqueles homens que não tinham nenhum escrúpulo eram homens que não eram tementes a Deus, sem preparação, sem unção, ainda que fossem homens que
foram levantados para defender a justiça, mas eles não conheciam a justiça. Você não conhece a justiça somente lendo ou sendo formado em direito. Você conhece a justiça quando conhece a Deus. Porque Deus é que é a justiça. Esses homens fazem aquilo que Jezabel disse. Convocam essa assembleia, colocam Nabote na primeira fila e acusam-lhe injustamente de ter desonrado, ter desrespeitado a Deus através da desonra ao rei por não ter aceito dar aquela terra em troca com qualquer outra terra ou dinheiro que o rei pudesse lhe dar. E assim matam por apedrejamento, isto é, levam 2 testemunhas falsas também e condenam a Nabote à morte por apedrejamento. Quando isso acontece, aí foi a sentença de Acabe. Mas isto foi um acumulado de iniquidades atrás de iniquidades de Acabe, em que Deus agora, mais uma vez, usa Elias. Por quê? Porque Deus tinha dito a Elias no Monte Horebe que se a espada escapar de Azael, não iria ser poupada por Jeu. Se escapasse, alguém escapasse da espada de Jeu, não iria escapar a espada de Eliseu. Esta era uma sentença de condenação para a casa, para Acabe e sua casa. Precisamente neste momento, não foi por este crime isolado, não foi por este pecado isolado, mas foi por um acumulado de pecados, foram se acumulando, deteriorando a ira de Deus para com Acabe. Que Deus então envia Elias para que Elias mais uma vez fosse confrontar Acabe por este pecado. E Elias, quando vai ter com Acabe, ele diz a Acabe: tu mataste um homem inocente. E Acabe responde a Elias: mais uma vez tu me apanhaste. E Elias então diz a Acabe que, pelo fato de teres morto um homem inocente, Deus vai se vingar da tua casa. Neste mesmo campo que jorou o sangue do homem inocente, é que mesmo onde o teu sangue também vai chorar e será lambido por cães. Isto é, a dizer que, a condenar, a amaldiçoar o destino de Elias, de Acabe, dizendo que Acabe vai ter uma morte trágica e até o seu sangue iria ser lambido por cães. E precisamente Elias, quando diz isso a Acabe temeu tanto que vestiu roupa de saco, arrependeu-se, suplicou a Deus, pediu perdão, mas por quê? Por causa de ouvir aquela condenação. Mas não tinha mudado o quê? O seu interior, o seu caráter. Era só uma questão de emoção. Era medo. E a palavra de Deus diz que, Deus diz a Elias, esteja a ver como o Acabe se converteu, ou mostrou arrependimento por causa do meu oráculo. Então, isto que eu estou a te dizer, que a condenação dele não vai ser nos seus dias, mas será com a sua descendência. Mas Acabe não se converteu, não era um arrependimento genuíno, sincero, verdadeiro. A sentença de Deus para Acabe chegou a Acabe em vida. Acabe teve uma morte trágica, sua esposa Jezabel teve uma morte trágica naquele mesmo campo de Nabote, onde mataram um homem inocente. E também o mesmo sucedeu para o resto da casa de Acabe, de acordo com o oráculo de Deus, que foi a sentença pela ira em função daquilo que eram as obras de Acabe através da iniquidade da qual gerou esta corrupção espiritual que expôs não só Acabe, sua casa, mas também todo o povo de Israel. Tendo chegado neste momento, queremos agradecer este espaço até esta parte e fica agora aberto o momento para a colocação de questões, sugestões, comentários para tornar o nosso estudo mais holístico. Muito obrigado. A paz, irmãos. Obrigado. Eu aqui tenho algumas questões para acrescentar ou para melhor entender sobre o estudo de hoje.
A primeira é: por que muitos reis que viram o poder de Deus terminam desviando da lei do mesmo Deus que não, é assim. Por que muitos reis que viram o poder de Deus terminam se desviando da lei do mesmo Deus a não confiar? Por quê? A seguir, qual é a finalidade de Deus para que use pessoas pobres como fossem pessoas importantes no seu plano da salvação? O que tem de especial o pobre no mundo atual, quando Deus coloca como espelho na nossa salvação? A seguir, por que os servos de Deus muitas vezes não conseguem caminhar como Elias cai pela caminhada? Qual é a causa? Ou qual é a causa? Quando o Deus monta os 3 reis para que não se escapasse nenhum daqueles, será que ele não podia poupar a vida desses? Qual foi o motivo principal? Qual é o simbolismo de Eliseu de dar de comer aos vizinhos antes de seguir a missão de Deus? A última. É uma pergunta, mas parece que são 2. Há um perigo ao perdoar o inimigo? O que a Bíblia diz sobre os nossos inimigos? Obrigado. Paz. Estou muito feliz, muito grato por estar aqui e por ter também recebido uma instrução ministrada pelo próprio Espírito, que é terapia holística. Que diz o seguinte: Deus não fala conosco em meio à agitação, abalos e paixões. Ele primeiro busca nos curar, para assim depois nos dar novas comissões, novas missões. Portanto, é uma das coisas que eu reti aqui. Eu acho que é muito valioso para a fé e para uma caminhada ainda mais, uma caminhada, quer dizer, ainda mais aprofundada no saber lidar ou aprofundar a sua intimidade com Deus. Portanto, cada aula que passa é mais uma experiência que eu tenho colhido. Portanto, para ainda mais aprofundar enriquecer ainda mais a intimidade com Deus, irei colocar assim mais algumas questões, que é a primeira delas, diz o seguinte: por que Deus entregou os inimigos na mão de Acabe, o adorador de deuses pagãos? Pronto, havia alguma parte para completar, mas penso que esta mesmo é suficiente. Qual é hoje o alimento que tem poder de reanimar e fortalecer a fé daqueles que se sentem cansados a ponto de querer morrer ou desistir?
da missão que Deus os concedeu. Para aqueles que se sentem cansados a ponto de desejar a morte ou desistir do Evangelho. Qual é o que representam os 7.000 profetas que não se curvaram a Deus Baal? Qual é a importância de ser ungido pelo homem de Deus para a obra do Senhor? E qual é a importância de treinar e ungir sucessores? O que é enterrar o passado para servir o Senhor? O que é, em termos práticos, sair da caverna e subir para o monte? Por fim, qual é a importância da bênção dos pais na carreira espiritual de um servo? Boa noite. Quero, em primeiro lugar, agradecer pela palavra de hoje. Tenho aqui algumas questões. Tenho aqui uma questão, uma ou duas questões, para aprofundar mais no nosso estudo. A primeira pergunta é: como podemos ser como o anjo que fortaleceu Elias para pessoas que estão à beira do esgotamento? Por que que muitas vezes esperamos que Deus fale de maneira espetacular quando Ele se manifesta no silêncio? Amados irmãos, queremos em primeiro lugar agradecer por estas contribuições valiosas através de questões que vão contribuir para a edificação mútua e também para o enriquecimento desta reflexão inspirada pelo Espírito Santo através da Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz que todo dom tem que ser acompanhado do amor como dom superlativo, e também todo dom tem que ser usado para a edificação mútua. Quando falamos de dom, estamos a falar da partilha da boa nova do Evangelho, pois ela volta-se ou destina-se a aquilo que é o trabalho ministerial, para a vocação, pois é a vocação que aperfeiçoa o chamado. E queremos desta forma responder pela mesma sequência de colocação destas 16 questões, uma por uma. A primeira é: por que muitos reis que viram o poder de Deus terminaram desviados da lei de Deus? Os reis, esses que se refere, são aqueles que iniciaram tementes a Deus, humildes, demonstrando infância espiritual, mostrando a dependência para com Deus, mas por causa da natureza do pecado e da nossa condição humana, eles não perseveraram na fé de forma a vigiarem. As suas conquistas, as suas vitórias, os seus acertos, os seus ganhos, o poder que foram consolidando com o andar do tempo, ao invés de fazerem disto uma forma de glorificar e honrar a Deus, que é algo que não basta, mas também através da vigilância, e quando nós temos esse temor de devolver as honras a Deus, é uma forma de
mortificar a nossa carne e podermos também nos curvarmos diante da grandeza de Deus. Então eles não vigiaram a ponto de não permitirem com que o seu próprio ego se inflamasse a ponto de acharem que não precisam mais de Deus e de perderem aquela infância espiritual. Então é isto que acontece com qualquer pessoa que vai crescendo, vai acertando e Deus vai lhe glorificando pelo caminho. Todo o perigo que todos nós corremos, os reis como não reis, toda pessoa que vai crescendo, o grande perigo, o grande inimigo que tem é consigo mesmo. O primeiro e principal inimigo que nós temos somos nós próprios, não são os outros. Que é o quê? Que é a questão do autodomínio, autocontrole, que é a questão do ego. Conservar o nosso coração para que ele possa estar sempre devoto a Deus. Então é isto que aconteceu com estes reis. Número 2, qual é a finalidade de Deus? Usar pessoas pobres como importantes no seu plano de salvação. Deus usa pessoas pobres no seu plano de salvação. No caso, Elias, creio que este pode ser o melhor exemplo para esse estudo. Usou uma pessoa anônima, uma pessoa que não tinha assim nenhuma influência, não vinha de uma família que fosse renomada, porque Deus queria alguém que tenha uma missão especial, que no caso de Elias era de destruir aquela teia daquela corrupção espiritual que criava uma grande afinidade, compadio e também, digamos que, associações, aquela mistura das pessoas daquela época, porque Jezabel, ela corrompeu muitas pessoas, né? Ela corrompeu a igreja, corrompeu o culto, corrompeu o poder judicial, os magistrados, e tendo poder, eles tinham poder sobre todos, portanto tinham todos os poderes, influenciavam, nomeavam pessoas. Então todo aquele sistema estava corrompido. Então Deus, naquela circunstância, como também para algumas missões, ele vai chamar uma pessoa separada. No caso, uma pessoa pobre, como Elias, era uma pessoa separada, que era fora daquele sistema. Então, isso fazia com que Elias não pudesse ter algum sentimento por dizer que eu conheço essa pessoa, eu me relaciono com essa pessoa, ainda que não fosse diretamente, porque eu conheço o amigo desta pessoa, o meu primo é familiar desta pessoa. Então, Deus escolheu uma pessoa que não tinha nada a ver com aquelas pessoas, com aquele sistema. Então isso tornou Elias com que ele se distanciasse, tanto emocional como espiritualmente, para que Elias não se corrompesse. Depois de Elias cumprir essa missão, Deus novamente separa Elias, porque manda Elias para sair, se refugiar. Primeiro em Querite, depois em Sarepta, depois mais uma vez no deserto, depois no Monte Horebe. Então isso também fala de uma pessoa separada. Então Deus usa pessoas e quando Ele chama as pessoas para lhes comissionar uma missão importante, vai exigir dessa pessoa separação. Número 3. O que tem de especial o pobre no mundo atual quando Deus coloca como espelho na nossa salvação? O pobre aqui remete-nos a Mateus 5, versículos 1 a 12, quando fala do pobre de espírito. Os pobres de espírito, a palavra de Deus diz de que bem-aventurados estes, porque a eles é destinado o reino de Deus. Então, no caso particular, nós falamos da pobreza quando nos referimos ao gesto de Cristo, ao gesto de Elias, que atirou o manto para Eliseu e disse: tu sabes o que isso significa? Quer dizer, o Elias, mesmo ele sendo profeta, porque ele era fiel à palavra de Deus, ele quando encontrou Eliseu, que é aquele a quem Deus disse: unja este como teu sucessor, ele não sentiu-se ameaçado, do contrário, tirou a sua própria manto e atirou para Eliseu. O mesmo gesto que teve Cristo diante dos seus discípulos. Depois da última ceia, ele tirou o manto
pôs um avental e curvou-se e começou a lavar os pés dos discípulos. Então, o que isso significa? O que significa o pobre no mundo atual? O pobre tem humildade, tem serviço e tem amor. O pobre de espírito, neste caso, né? Então, é nesse sentido que o pobre de espírito é colocado como espelho de Cristo. Porque Cristo, quando tirou o manto e lavou os pés dos seus discípulos, demonstrou humildade, serviço e amor. Número 4. Por que os servos de Deus não conseguem caminhar como Elias? Caem. Qual é a causa? Elias não caiu porque Elias teve um momento de fraqueza, desejou a morte, sentiu medo, mas Elias perseverou. Quando o anjo falou para Elias, Elias ouviu, porque Elias poderia simplesmente dizer é um sonho, ou dizer é mais um sonho, ou simplesmente se esquecer desse sonho, ou simplesmente não fazer esforço para se lembrar desse sonho, ou ainda não cumprir esse sonho, como mantendo-se atento. Quantos de nós somos visitados por Deus em sonhos, em visão, mas depois nos metemos em muitas distrações no dia a dia e simplesmente não damos importância? Ou não nos guardamos para podermos ter sonhos, não nos guardamos para poder termos visões. Então, há muita coisa que vai acontecendo que faz com que nós possamos não dar importância aos vários sinais que Deus envia para nós no meio do caminho. Então, muitos desses servos de Deus, eles não caminham, caem, por quê? Porque eles ignoram os sinais. O que acontece para você ignorar sinais? Se enfraquecendo, vai se distanciando de Deus. Pelo pecado, pela frieza, pela vitimização, por não ter uma resiliência tal que procure superar as adversidades, pensar que o homem de Deus não pode falhar, não pode errar, não pode sentir medo. Quem disse? O próprio Cristo, em algum momento, disse: se possível, afaste de mim este cálice. Quem é você? Quem somos nós? Quem sou eu para julgar isso? Então, às vezes, nós não podemos nos colocar como super-homens. Temos que nos colocar como humanos, como servos, como pequenos, e pedir a Deus para nos capacitar. Porque, afinal, aquele espírito, que é o espírito de Deus que agiu em Elias, que antes Elias teve a coragem, força interior de enfrentar 450 profetas de Baal, é o mesmo Elias que depois sentiu medo de uma pessoa. Mas quando nós buscamos esse sentimento do Espírito Santo, afastamos-nos do pecado, obedecemos a palavra de Deus, Ele sempre vai dar tudo quanto nós precisamos, porque Ele sabe o que nós precisamos, Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhecia as necessidades do próprio Elias. Por isso é que o próprio Deus, o Espírito Santo, deu o alimento espiritual a Elias, fortaleceu Elias, convidou Elias para o Monte Horebe e lá depois começou a questionar Elias e finalmente deu a Elias uma nova missão. Número 5. Quando Deus monta os 3 reis para que ninguém escapasse, quando Deus manda para que ninguém escapasse dos 3 reis, a espada, qual era o motivo principal? O motivo principal é que Deus queria varrer baalismo. Existia uma grave corrupção espiritual que estava a ocorrer naquela altura. Então Deus enviou primeiro Elias para poder exortar ao arrependimento. Porque Deus, Ele ama o pecador, ama. Por isso é que Deus enviou Elias para ir primeiro o quê? Ir primeiro advertir a Acabe. Acabe não se arrependeu. De contrário, começou a perseguir Elias, queria também matar Elias. Então, isto foi se acumulando a iniquidade e o pecado de Acabe, de Jezabel, por causa da corrupção espiritual, foi se acumulando, mesmo ele tendo vindo prodígios, sinais, como os de Elias. 3 anos e meio sem chuva, voltou Elias. Fizeram a prova
do verdadeiro culto. O povo se prostrou, reconheceu que Elias era o profeta de Deus, veio a chuva, mas tudo isso só fazia de contrário com que Acabe ficasse com mais inveja, mais ódio. O coração se endurecesse cada vez mais, perseguisse cada vez mais a Elias. Foi isso que aconteceu. É isso que fez com que Deus, então, por fim, cercasse o selo, cercasse o circuito e o âmbito de Acabe, Jezabel e a sua casa, e decretasse aquilo que seria o final de Acabe, que era a morte à espada. Então, foi por esse motivo. Número 6. Qual é o simbolismo de Eliseu ao dar de comer os vizinhos antes de seguir a missão? Primeiro, era a renúncia. Segundo, era o testemunho. Por quê? Porque os seus vizinhos são aqueles que viviam dia a dia, que conheciam a identidade de Eliseu. Eram esses que tinham que ser os primeiros a testemunharem que este já é outra pessoa. E terceiro aspecto era a alegria que movia o Elias ou Eliseu, porque não basta você servir por obrigação. Deus não te chama por obrigação, Deus não obriga ninguém. Você tem que se alegrar por isso. E Eliseu mostrou essa alegria, partilhou essa alegria com os vizinhos, para que também pudesse alegremente ir servir ao seu mestre, servindo dessa forma a Deus, aceitando dessa forma a missão que lhe fora confiada, porque ele conhecia o valor simbólico e a importância do manto. Número 7. Há um perigo em perdoar o inimigo. O que a Bíblia diz sobre o caso? Sim, há um perigo em perdoar o inimigo. Alguém te faz mal, pode voltar a te fazer mal. Até mesmo alguém que te faz bem, amanhã pode se corromper, também pode fazer bem. Mas a probabilidade de alguém que já te fez mal voltar a te fazer mal, e aquele que já te fez bem te fazer mal no futuro, qual é a maior? Quem já te fez o mal. É ou não é verdade? Então, mas o que a Bíblia diz-nos? Diz-nos perdoar os nossos inimigos. Não repostar o mal pelo mal, mas o mal pelo bem. Se o nosso inimigo pedir comida, demos-lhe de comer. Pedir bebida, demos-lhe de beber, porque assim estaremos a amontoar brasas de fogo sobre a sua própria cabeça. Esta é o Novo Testamento. Esta é a nova aliança. Este é o Evangelho da graça. Este não veio para refutar o Antigo Testamento, veio para aperfeiçoar. Então, eles têm um entendimento, uma direção, um caminho. Porque tudo aponta para Cristo. Então, este é que é o perigo de perdoar o inimigo. Você tem que perdoar sabendo que vai perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Já te fez mal no passado? Sim. A probabilidade de voltar a fazer mal no futuro existe? Sim, existe. Mas ainda assim devo perdoar? Sim. Quantas vezes? 70 vezes 7. Número 8. Por que Deus entregou os inimigos nas mãos de Acabe? Cobrador de deuses pagãos. Adorador de deuses pagãos. Por que Deus entregou os inimigos nas mãos de Acabe, sendo adorador de deuses pagãos? Deus entregou os inimigos a Acabe, sendo este adorador dos deuses pagãos, porque Deus não desiste do pecador. E um dos motivos pelos quais também não cabe ao homem conhecer nem questionar quando é que Cristo vai regressar. Não é para não é para relaxarmos, mas é para compreender a urgência de nos arrependermos, de confessarmos nossos pecados, de regressarmos para Cristo. E também é para dar o tempo, neste período, quando dizemos a urgência, é a urgência da pessoa que já recebeu a palavra se converter, mas também este tempo que não cabe ao homem saber, é
é um tempo que permite com que esta mesma palavra possa chegar ao maior número de pessoas. Então, Acabe, neste caso, foi mais um sinal, e daqui veio mais uma das sentenças, mais um dos avisos a Acabe. E ele até mostrou um certo sinal de arrependimento, porque ele ficou pensativo quando aquele profeta veio dizer a ele que pelo fato de teres perdoado aquele rei, então desobedeceste mais uma vez a Deus. Então ele tinha uma fé emotiva. Era como aquela semente que é atirada no caminho. Vêm as aves, comem, ou aquela semente que é atirada em pedregulhos. Portanto, ele era uma pessoa emotiva, era uma pessoa instável, era uma pessoa que tinha o coração dele entregue à sua esposa, fazia tudo aquilo que a sua esposa dizia. Por quê? Porque via para agradar a sua esposa e não via para agradar a Deus, porque não tinha uma comunhão, uma aliança com Deus. Número 9. Qual é hoje o alimento que tem o poder de reanimar e fortalecer aqueles que se sentem cansados a ponto de desejarem a morte ou desistirem do Evangelho? O alimento que tem o poder para reanimar e fortalecer quem está cansado ou quem pretende desistir do Evangelho é a sã doutrina, é a palavra de Deus. É o Evangelho, é o próprio Evangelho, a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem esse poder porque ele encontra respostas, atribui respostas para tudo, mais alguma coisa. Aquilo que realmente a alma, o espírito contrito precisa é somente o próprio espírito. Porque o espírito precisa do quê? Do espírito. O espírito se alimenta do espírito. O espírito discerne o espírito, a carne discerne a carne. Então a sã doutrina, a palavra da verdade, essa é que reanima o próprio espírito. Número 10. O que representa os 7.000 profetas que não se curvaram a Deus Baal? Esses 7.000 profetas são remanescentes fiéis de Deus, que ele sempre assegura que estejam sempre preservados para que o seu plano de salvação da humanidade em nenhum momento possa ser frustrado. Do contrário, Deus frustra Satanás. Satanás até tenta de várias formas impedir, foi o caso de tentar impedir com que nascesse um Moisés. Nós vamos ver ao longo da história da humanidade a salvação do povo de Israel, desde várias vezes Satanás astucioso, que é malicioso, é subtil, ele tentou de várias formas, mas do contrário, ele é quem foi frustrado. Desde onde? Jardim do Éden. Para o Jardim do Éden, ele corrompeu o primeiro homem, mas ali imediatamente Deus tinha já o plano de salvação da humanidade, sabendo que o homem poderia falhar. Por quê? Porque Deus deu ao homem o livre-árbitro. E o homem falhou, imediatamente Deus frustrou o plano da serpente quando anunciou a Cristo. Então, estes 7.000 profetas que nos curvaram é o remanescente fiel de Deus. Esse remanescente fiel nós vemos até Apocalipse. São aqueles que, na descrição do apóstolo João, são aqueles que, aquela multidão que dizem vai estar aqui debaixo do vidro, na parte de baixo, é também os selados. Sempre há um remanescente fiel. E mesmo durante a grande tribulação, também durante aquele período, onde haver outros que serão salvos. Alguns judeus que naquela altura também poderão ter a oportunidade de ser salvos. Então o remanescente fiel de Deus sempre existiu e existirá até os finais dos tempos. Número 11. Qual é a importância de ser ungido pelo homem de Deus para a obra do Senhor e qual é a importância de treinar e ungir sucessores? O homem de Deus é quem é usado por Deus para poder ativar a fé de outras pessoas que também serão usadas para a obra. Da mesma forma que ele foi ativado a fé por intermédio de outros homens, por intermédio do Espírito Santo. Então, ele também é aquele que tem uma preparação especial para poder ativar a fé de outras pessoas. Então, a imposição de homens ungidos
é importante. A transmissão da sã doutrina, o bom testemunho, o bom verdadeiro sólido testemunho é extremamente importante. Tudo isto concorre para que homens ungidos possam ativar a fé de outros para a obra. E a importância de treinar e ungir sucessores é tão somente para obedecer à palavra de Deus, a grande comissão, e de fazer discípulos. E esse trabalho é feito pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é quem guia os homens de Deus, os ungidos, para que eles possam seguir esse esquema piramidal. Porque o ritmo de crescimento da população mundial e do avanço do anticristo, do avanço de outras religiões idólatras, é muito grande, é muito acentuado, é muito rápido. Então, o homem de Deus não pode querer fazer tudo sozinho. Antes, pelo contrário, ele tem um tempo, tem um prazo, que tem que fazer melhor uso desse tempo, os talentos que lhe são dados para poder potenciar várias outras pessoas, para poder honrar o próprio Senhor, preparando homens através do discipulado, através do coaching, através da mentoria, isto é, formando discípulos, formando líderes de líderes. Então vai usando diversas ferramentas para poder assegurar com que a grande comissão possa ter os seus efeitos. Número 12. O que é enterrar o passado para servir o Senhor? Enterrar o passado é se desvincular do passado. É apagar a memória recente das pessoas. E as pessoas veem o enterro. Quando as pessoas veem que nós enterramos o passado com o nosso comportamento, a nossa rotina, os nossos hábitos mudam. E isso é algo real, concreto, porque isso é visível pelas obras. Então, aquele que se reveste de vestes sacerdotais, novas vestes, também tem que produzir novas obras. Novas obras serão feitas. Então, através dessas novas obras, enterrar o passado é isso. É termos um testemunho fiel, real, que as pessoas possam testemunhar, possam vivenciar, possam confirmar. Número 3. O que é, em termos práticos, sair da caverna e subir para o monte? Sair da caverna, em termos práticos, é deixar a zona do conforto, a vitimização e sair para o monte. É aceitar ser usado por Deus para a sua obra, porque Deus somente fala para nós no monte, não na caverna. Então temos que sair ao público, temos que dar a cara. Temos que sair de dentro da igreja para fora da igreja. Temos que evangelizar. Temos que ir à igreja e depois ir para casa, chegar na casa, à mesa da refeição, testemunhar, partilhar a boa nova com os nossos familiares. Porque esses são os primeiros que nos rejeitam. É em casa, são os nossos familiares, são as pessoas mais próximas. Então, isso é que é o significado de sair da caverna e subir para o monte. Número 14. Porque nós, quando saímos para o monte, encontramos-nos com Deus. Então, você quando sai para testemunhar, depois é obrigado a ser um monte, você tem que partilhar a boa nova de forma que as pessoas sintam-se convencidas que realmente você se encontrou com Deus. Não somente você leu teorias ou entendeu leituras, mas que realmente você compreendeu e assimilou e põe isso em prática no dia a dia. Número 14. Qual é a importância da bênção dos pais na carreira espiritual de um servo? Os pais são aqueles que nos trazem aqui à face da terra. São o caminho, o meio pelo qual nós somos chamados a esta existência. Então, eles têm esse papel, nos geram. Depois deles nos gerarem, então Deus começa a trabalhar em nós, porque eles têm um papel, primeiro do que? De nos guiar ou educarem para o caminho do Senhor. Depois já chega um momento em que Deus, então, Ele nos recebe, quando nós lhe procuramos, nos chama, nos predestina, nos justifica. A partir daí, então, os nossos pais
estão a entregar ou a passar nós a Ele. Lembra-se de Ana. Ana era estéril. Ela fez um voto com Deus, disse que eu não tenho filho, mas se tu me deres um filho, esse filho não será meu, será teu. Então ela pegou aquela criança, amamentou. Depois de amamentar aquela criança, ela pessoalmente levou aquela criança para o templo e foi entregar ao profeta Eli. Disse, está aqui essa criança, para servir no templo do Senhor em toda a sua vida. Então, esse aqui é a importância da bênção dos pais na carreira espiritual. É aquilo que a Ana fez. Os pais é quem entregam os filhos. Então, quando os pais não entregam os filhos, lá atrás a pessoa ainda não voltou, não foi beijar os pais. Por isso é que Eliseu disse, peço para ele voltar, para ir beijar, despedir os meus pais. Ter paz lá atrás. Quando há paz lá atrás, os pais têm consentimento, aceitam, apoiam, acarinham, ajudam, protegem, apoiam. Todo esse apoio é importante para aquilo que vai acontecer à frente. Número 15. Como podemos ser como o anjo que fortaleceu Elias para pessoas que estão à beira do esgotamento psicológico? Nós podemos ser como o anjo que fortalece pessoas que estão à beira do esgotamento psicológico através das obras. Eu gosto ali quando o apóstolo Tiago, em Tiago 2,17, ele diz que a fé sem obras é uma fé morta. Depois é interessante que ele diz assim que não basta só, por exemplo, dizer a pessoa, se a pessoa diz que eu estou com fome, tu diz, já irei orar por ti e vai passar a tua fome. Quer dizer, há que orar, sim, há que orar, mas mais que orar podemos fazer mais do que isso. Podemos partilhar um pouco que temos. Então, isso também faz parte de fortalecer aqueles que estão abatidos. É uma forma de nós fortalecermos as pessoas que estão à beira do esgotamento. É darmos o nosso ouvido para escutar essa pessoa, para compreender essa pessoa. Para depois de compreender essa pessoa que está à beira do esgotamento, nos colocarmos no lugar dessa pessoa. Aí você cria uma conexão, uma empatia. A pessoa te confia nesse momento. Quando a pessoa te confia a partir desse momento, então você partilha a palavra. Sem julgar, sem condenar, sem expor a vulnerabilidade daquela pessoa. E você cria um ciclo de confiança. Fica só a vossa privacidade. E ali você então começa a ajudar essa pessoa com acompanhamento. Então daqui entra a importância muito importante dos líderes espirituais de terem que dar acompanhamento espiritual, coaching espiritual, que é não só orar, mas também, tempos em tempos, procurar saber como é que está nos primeiros dias, dar uma certa proximidade, atenção, como descansou, como está, tem orado, enviar a palavra de Deus, devocionais, orar com essa pessoa. Isto faz parte de todo este processo de acompanhamento. Mostrar-se presente na vida daquela pessoa. Ainda que você viva fisicamente longe dessa pessoa, mas a pessoa sente a tua presença. Isso é importante. Porque uma pessoa está à beira do esgotamento, sente-se sozinha, isolada no mundo. Então, precisa de sentir-se que não é sozinha, não é isolada e que tem pessoas que se importam com ela. Então, eis a importância de agirmos como este anjo que fortaleceu Elias. 16, última. Por que muitas vezes Deus fala de uma maneira espetacular quando Ele muitas vezes fala no silêncio? Imagina você, é um exemplo, alguém profetiza ou diz que aqui muitas pessoas vão casar ou vai ser casamento, é um exemplo, né? Isso foi falado assim quando estão várias pessoas em um ato público. Há aquelas coisas, vontade de Deus pode falar para que até todos ou mais pessoas possam ouvir, por exemplo, pode falar na igreja. Quando se fala através da palavra, a palavra está a ser proferida para muitos, cada um vai receber individualmente. A pessoa vai, expõe à frente, voluntaria, passo por isto, padeço disto, peço ajuda nisto, daquilo, e a igreja vai orando pela pessoa e tal. Mas há aquelas coisas que Deus quer te falar em secreto. Há uma vontade
Deus tem mistérios que quer falar somente contigo, separado. Sobretudo Elias. Elias tinha uma missão muito sensível. Ele tinha que afastar o quê? A agitação, a instabilidade, as paixões. Tinha que se encontrar consigo mesmo, quando Deus perguntava o que fazes aqui, Elias, o que fazes aqui, Elias, 2 vezes. Para que depois então Deus pudesse lhe limar. Em função dali onde ele estava, das perguntas, das respostas que ele dava, Deus pudesse lhe limar, somente em silêncio, num murmúrio, numa brisa suave. E Deus então naquele momento pudesse lhe falar coisas sensíveis. Porque se Deus falasse antes, Elias teria rejeitado, nem teria dado conta, nem queria sequer ouvir. Mas eu já estou cansado, já estou quase para morrer, já estou a ser perseguido, já fiz isto. Porque muitas vezes nós somos usados por Deus e ficamos cansados. É um ano, é uma atividade, você prepara uma atividade durante um ano, 5 anos, um projeto grande, 10, 15, 20, 50 anos, você está fazendo um projeto, termina aquele projeto, você diz, já estou cansado, quero descansar, já não vê mais desafios. Não somos nós quem diz isso. Nós sempre temos que nos prontificar. Antes vale tu te preparares com antecedência, não levar muito tempo a celebrar vitórias, conquistas. Não é? Termina, Deus é aquele que glorifica de fé em fé, altar em altar, sacrifício em sacrifício. Então, quanto mais você se prepara com antecedência, antes de terminar um projeto, celebra o que tem que celebrar antes, porque é importante celebrar, louvar a Deus, adorar a Deus, dar testemunho, é muito importante. Mas não leva muito tempo a fazer isso. Senão vai se conformar. E depois Deus logo vai querer te despertar. Deus vai te despertar quando você está muito relaxado. Vai enviar uma coisa muito pesada. Vai custar mais. Mas se você já estava minimamente preparado, porque não levou muito tempo a celebrar, a festejar, está sempre o quê? Vigilante. Então quando vem o desafio seguinte, você está sempre preparado, quente. Está a correr, está a correr. Não é que nem alguém que treina, tem hábito de treinar. Se você treina 2, 3 dias, volta a treinar. 2, 3 dias, descansa os músculos, volta a treinar. 2, 3 dias, descansa, volta a treinar. Se você fica uma semana, depois você quando vai treinar, doem os músculos. Se você não for perseverante, vai dizer, já está a doer, não sei o que, vem lesão. Estragou. É assim que Satanás estraga. Ele é muito astuto. Então temos sempre vigiar a nossa mente, conhecer os nossos pontos fracos, conhecer os momentos em que nós ficamos com preguiça, atentar à nossa alimentação, sítios que nós vamos, o que comemos, o que bebemos, ver a nossa predisposição, os dias, as horas, quais são os dias da semana que nós temos maior produtividade, quais são os dias que nós temos mais preguiça, quais são os dias que nós sentimos cansaço. Durante o mês, é o início, é o meio do mês, é o fim do mês, que nós normalmente ficamos assim. Ao longo do dia, é quando o sol está alto, é quando o sol está embaixo, em que momento é que nós temos boa disposição. Temos que nos conhecer, para nos vigiarmos e podemos sempre manter o quê? Aptidão de estar sempre preparados para a obra. O Senhor nunca vai te avisar. Ele vai te usar como e quando Ele quiser. Nós temos que estar sempre disponíveis. Convidamos a deixarem ficar os vossos comentários, a partilharem os conteúdos com a vossa rede de contatos, para que a nossa comunidade continue a crescer, não só em quantidade, mas também em qualidade. Encontre esses conteúdos nas nossas plataformas digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, LOApp, nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.